Olá, internautas do J+. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Richard Leitold. Ele é natural de Canoinhas. Há 4 anos ele não mora mais aqui, ele mora nos Estados Unidos, no Tennessee, e ele vai conversar com a gente a respeito da situação relacionada à pandemia de coronavírus, que lá nos Estados Unidos hoje está uma situação muito mais dramática do que aqui no Brasil, né? Ele, inclusive, gravou um vídeo, postou nas redes sociais, falando aqui os canoinenses, né, sobre a situação, mas ele vai contar para a gente mais detalhes sobre isso nessa conversa que ele topou ter conosco pelo aplicativo Zoom. Seja muito bem-vindo ao J+. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Richard. Eu que agradeço, Ednei, eu agradeço o espaço. Richard, conta para a gente como é que está a situação neste momento aí no estado onde você mora, na região onde você mora. Então, no estado onde eu moro, ele está mais controlado, sabe? Ele não está tão rigoroso, tão fechado como está Nova York, por exemplo, ou toda a parte do nordeste dos Estados Unidos, onde é realmente o epicentro. Lá, tipo, o estado de Nova York tem mais mortes e tem o maior número de casos que o segundo maior país, que no caso é a Espanha. Então, lá realmente a situação está bem complicada, sabe? E aqui no Tennessee a gente vai bater hoje 6 mil casos, para 126 mortos, mas ainda não fecharam, né, o dia aqui. Mas esse número só não é maior por causa do lockdown, com certeza, né? A gente está em quarentena aqui faz um mês, um pouquinho mais de um mês. E ontem o pessoal estava esperando que o governador tivesse uma flexibilidade para caso de comércio, esse tipo de coisa, mas ele falou não, agora vai até dia 30 de abril, pelo menos, né? E essa é a nossa situação, a gente tá em casa, só sai para serviços essenciais e inclusive alguns condados, a polícia tem autorização para questionar por que você está na rua, sabe? A mesma situação, mais ou menos, é parecida com aqui, né? Porque a gente está também há um mês, teoricamente, em quarentena, mas muitos setores já foi relaxado, o comércio reabriu ontem, a gente já tem a gente está gravando esse vídeo na terça, né? Então, abriu na segunda-feira, dia 13. É, a, Aí também está assim, quer dizer, essa sensação de que está e não está em quarentena, quer dizer, muita gente na rua, muita gente não acreditando. Aqui, como não tem nenhum caso em Canoinhas e não há nenhum caso confirmado e muito menos mortes, as pessoas estão com essa sensação de que talvez seja uma coisa do governo, seja uma coisa exagerada. Como é que é esse sentimento aí? Também as pessoas estão e não estão na quarentena, Richard? As pessoas estão na quarentena. Algumas pessoas, é claro, não acreditam nisso, né? Só que eu acho que o grande diferencial aqui é que governadores e o presidente estão, no caso, com o mesmo pensamento, sabe? Porque aqui, na verdade, os governadores têm muito mais autonomia que os governadores do Brasil, né? Então, até a questão de lei nos estados é diferente. E se o governador quiser falar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo estado, ele pode fazer e o presidente vai ter um pouco de dificuldade para vetar. Ele até pode vetar, mas vai ter um pouco de dificuldade ainda para combater. Mas os governadores já não querem problema nenhum, né? Eles sabem que é a melhor coisa para se fazer agora e o governo está dando total apoio, né? E então não tem muito o que as pessoas fazer, porque ambos, democratas e republicanos, estão no mesmo barco, entendeu? Estão com a mesma linha de pensamento. E, e parece que, tipo, no Brasil, você tem aquele sentimento de que é o contrário, né? Que os governadores têm maior autonomia que o presidente e eles estão pensando diferente. E aqui, por eles estar caminhando no mesmo local, é por isso que o Tennessee, como eu falei, tá agora só com 6 mil casos ainda, porque vem de um mês inteiro na quarentena, o pessoal respeitando. Você pode ir no supermercado, por exemplo, e vai ter lá gente contando gente que vai entrar, vai ter fila para entrar no mercado, respeitando o distanciamento social, e os caras estão cobrando mesmo. Não tem aglomeração, não tem parque. Se você está num parque aglomerado, você até pode fazer caminhadas, pode fazer o que você quiser. Questão fora, assim, eles não estão te proibindo de sair de casa. Mas se você estiver aglomerado, a polícia vai chegar, vai falar com vocês, vai perguntar o que está questionando. E em alguns estados já tem multa, em alguns condados
você terá que responder pela lei também, porque, né, é uma lei contra a saúde pública. Então, a situação tá assim, eu acho que tá bem mais rígido, sabe? Mas tem quem não acredita ainda, né, nisso aí, né? Sempre tem. O que que mudou na tua rotina aí? Eu tenho que ficar em casa, né? Tipo, eu vou trabalhar, como eu falei para você aqui em off, eu trabalho para um serviço essencial, então o meu trabalho não parou aqui por enquanto, né? Trabalha com entregas, né? É, eu trabalho com entregas para uma rede de restaurantes, então é um produto essencial, né? Eu trabalho com caminhão, então é esse tipo de coisa que não para e nem vai parar no Brasil, não vai parar em lugar nenhum no mundo, né? Mas de resto, meus dias off é sempre em casa, não tem como sair, eu vou no mercado, eu tenho que cozinhar em casa, eu tenho que me exercitar em casa, eu gostava de ir pra academia, gostava eu fazia Uber de vez em quando aqui, porque é uma cidade, Nashville é uma cidade turística, então Nashville tá perdendo muito com isso aí, e é um desestresse, né? Não só a questão do dinheiro extra. Então, você vê que agora a tua vida é basicamente trabalhar, né? Você vai lá, trabalha, volta para casa e acabou. É aquilo ali. Então, é angustiante, mas a gente sabe que a médio e longo prazo vai ter valido a pena, sabe? Aqui no Brasil está se discutindo muito a questão da ajuda emergencial do governo, né? O governo está liberando R$ 600 pelos próximos 3 meses para pessoas que não têm carteira assinada, para pessoas que são microempreendedores individuais, né? E para pessoas que estão em Bolsa Família, em vulnerabilidade social. Como é que está essa questão aí nos Estados Unidos? Você conseguiu receber algum recurso? A diferença, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aqui eles liberaram para todo mundo que paga o imposto, né? No caso aqui, liberaram $1.200. A gente ainda não recebeu. Eu recebi via cheque, porque aqui não tem muito disso de cheque, né? Porque eu pago meu imposto via cheque, eu mando para eles, mas quem faz o depósito direto vai receber direto na conta, sabe? 1.200, mas ninguém recebeu ainda. Se você é desempregado e você provou que você é desempregado, você já está recebendo $600 por semana. Esse que é o apoio que o governo está dando. Então, não é um grande incentivo. Tem gente que ganhava muito mais que isso aí. Mas, com certeza, para segurar você em casa é mais do que suficiente, sabe? No meu caso, eu ainda estou trabalhando, então eu ainda tenho a fonte de renda e ainda vou ter mais esse cheque de 1.200. Já tem gente falando que, pelo menos, eles terão que depositar para a gente esses 1.200 por pelo menos mais 2 ou 3 meses, sabe? Porque eles já estão vendo que agora vai chegar o pico, agora em abril, aqui nos Estados Unidos, né? E mais ainda, vai ter. Hoje já passou de 2.000 mortes nos Estados Unidos aqui. Hoje, só hoje. E o dia não terminou ainda. Então ainda vai chegar o pico e vai ficar. E o pico vai se estender por pelo menos 2, 3 semanas. Entendeu? Esse é o que eu tenho lido sobre isso. Então é muita gente. É muita gente morrendo até começar a diminuir. E mesmo assim, tipo, você chega no pico lá que digamos que seja 2.500 mortes por dia, vai diminuindo, tipo, 5, 10 mortes por dia. Então é muita gente. Ainda falando, E, e então é nisso que eles estão pensando, sabe? Que eles vão ter que ainda dar ajuda emergencial por mais pelo menos uns 3 meses ainda. Ainda falando sobre essa questão de muita gente não acreditar que na letalidade dessa pandemia, no risco que ela oferece, né, defender muito a questão econômica em detrimento da questão de saúde, o que te fez ficar tão alarmado a ponto de que você gravou esse vídeo para alertar aqui os canoinenses, Richard? Porque eu estava vendo as pessoas tratando essa pandemia com descaso, com desrespeito, inclusive, que eu acho que é uma palavra que cabe melhor, assim, sabe? E, como eu falei, eu tenho família aí, acho que 80% das pessoas que eu realmente ligo na minha vida moram em Canoinhas, e eu vi como começou aqui, eu vi o Trump foi muito liberal no começo também, ele estava meio que naquela linha do Bolsonaro, sabe, no começo, e só que ele acordou muito rápido. Ele acordou muito rápido quando as coisas começaram a ficar feias. Ele, opa, não, alguma coisa está errado mesmo. Então vamos seguir o que a OMS está passando. Né? E nesse caso, quando eu gravei o Brasil ainda estava muito, muito antes. Então eles já estavam começando a fazer, os governadores estavam começando a fazer a quarentena. E eu estava feliz por aquilo, porque, né,
pô, começaram bem antes que os Estados Unidos, então, a hora que chegar no pico, se chegar numa parte ruim, não vai ser tão ruim como vai ser aqui. E agora já está sendo, né? Que, como eu falei, são 2.000 mortes por dia por o Trump ter demorado um pouco, né? Não dá para dizer que ele está fazendo um trabalho ruim em cima disso aí, justamente porque ele tá ciente do que vai morrer muita gente. E é isso que preocupa em relação ao Brasil, sabe? As pessoas parecem que não têm ciência do risco disso aí. E não é nenhuma questão de nenhuma questão de economia, mas você tem que pensar é, você tem que pensar na saúde de todo mundo e como o Brasil vai sobreviver para frente, isso em questão de tipo 1 ou 2 anos em cima disso aí, sabe? Porque se acontecer um colapso da saúde, a gente sabe, o Brasil não tem condições. E, e o brasileiro ainda tinha que aproveitar para valorizar a questão. Cara, se eu pegar esse negócio de ficar internado num hospital aqui, se eu precisar de uma UTI, por exemplo, não é exagero falar que eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida para pagar os custos médicos, né? E no Brasil ainda tem a questão da saúde pública, né? Ser de graça, que é o SUS. Então eu acho que as pessoas têm que pensar nos outros, têm que parar de ser egoístas e se puder ficar em casa, né, ficar em casa, porque não por causa de você, mas por causa das outras pessoas que irão precisar do sistema de saúde. Se a gente tiver um colapso no Brasil, vai ser muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. O que as pessoas aqui que acham que é exagero atacam a questão econômica, né? Quer dizer, a gente estaria exagerando e dessa forma debilitando a economia. Essa é a bandeira dessas pessoas. Existe isso aí também? As pessoas falam muito sobre isso aí no lugar onde você está, no Tennessee, aí em Nashville? Então, justamente por não ter um número de casos tão elevado como lá no Nordeste dos Estados Unidos, ontem o governador prolongou a quarentena até o dia 30, né? E as pessoas estavam esperançosas, né? Aquelas pessoas que, tipo, querem que a vida volte ao normal, né? Estão esperançosas que ele flexibilizasse alguma coisa, como fez, por exemplo, o governador de Santa Catarina aí, né? Mas isso é justamente o contrário do que a gente quer em relação ao aumento do número de casos. Por quê? Por que o número de casos não está aumentando desse jeito? É justamente porque tem a quarentena, não é o contrário. Não é, a gente não tem razão para fechar porque os casos não estão aumentando. Não, é o contrário. Os casos não estão aumentando porque a gente está fechado, entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam entender e foi o que o governador usou de termo aqui. Ele falou, e provavelmente vai ser estendido para maio ainda. A gente não está pensando em abrir tudo antes de maio. Não tem nem condições. E a questão da quarentena, eu acho que vai ficar por um bom tempo, assim, mesmo que seja liberado, seja flexibilizado a partir dos próximos meses. A máscara vai ser um negócio muito comum, né? Como não é na Ásia agora, a partir de agora, pelo menos no próximo ano, aí, próximos até 2 anos, até existir uma cura real, a máscara vai ser a nova parte da nossa vestimenta aí por um tempo. Então, as pessoas têm que entender que a vida mudou. A vida não vai ser como era em janeiro. Não, vai demorar, vai demorar. E o que eu vejo nessa parte da quarentena, as pessoas estão sempre falando, as pessoas vão sair muito melhores da quarentena, né? As pessoas, depois desse período, tendo que ficar em casa, vão sair muito melhores disso. E o que eu vejo agora é que as pessoas estão ficando piores, né? Agora, a minha percepção é que as pessoas estão ficando piores. As pessoas estão mostrando quem elas realmente são e é muito triste, sabe? É muito triste você abrir o teu Instagram e ver as pessoas as pessoas que você considera assim não tendo cuidado necessário e você morando num lugar aqui que, pô, você não sai de casa para fazer nada porque você está preocupado com a tua saúde, com a saúde da tua família. E quando as pessoas em outros lugares estão, ok, vamos ver o que vai acontecer. Então, o vídeo que eu fiz foi mais um momento de desespero mesmo, sabe? Não mudou muito a situação no Brasil por causa da quarentena mesmo, mas se flexibilizar é um vírus, né, cara? A gente não tem como controlar. As pessoas, ao invés de se unirem, estão se atacando, né? Como se fosse uma guerra política, e não é, né? O inimigo é o único, é o
o coronavírus, né? Aí que tá, aí parece que o vírus vai escolher quem votou no fulano ou quem votou no ciclano, né, a hora que for para pegar, né, e não é bem assim, não interessa quem você votou, interessa, as pessoas estão levando esse lado muito mais para a parte política, sabe, eles não conseguem defender uma coisa sem ter que defender a outra coisa, isso que está prejudicando totalmente, sabe, porque o pensamento do político tal é esse, eu tenho que seguir, eu votei nele, eu tô com ele. Não, cara, você pode ter o pensamento crítico. Essa que é a democracia. Essa que é a vontade. Você colocou um político lá, a partir do momento que ele assumiu, você não é mais o eleitor dele, você é o cidadão. Ele é o cara que está cuidando da população no lugar onde você vive. Você tem que cobrar. E não é errado falar que você se arrependeu, que você acha que ele está fazendo errado, ou por mais que ele esteja fazendo coisas boas, alguma coisa, ok, isso aqui eu não concordo. E pelo contrário, né, Dinei? Então, o que está acontecendo aí, a polarização está muito alta e tudo está sendo levado para a política. E o caso, o vírus está passeando por aí sem nem saber quem é de direita, quem é de esquerda, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, quem, né? Isso que as pessoas não entendem. Richard Leighton, muito obrigado por ter nos atendido, obrigado pela conversa, né? Você trouxe para a gente um bom panorama de como é que está a situação aí nos Estados Unidos, onde você vive já há 4 anos. Richard, muito obrigado e até a próxima. Ok, obrigado a você, Dinei.